Em muitos problemas, é mais conveniente utilizar um conjunto de coordenadas diferentes das coordenadas cartesianas. Então, é sempre importante e útil saber escrever as leis de Newton em outras coordenadas. Vamos escrever a lei de Newton utilizando coordenadas polares. Lembrando que coordenadas polares são tais que eu posso especificar um ponto do espaço a partir das coordenadas ρ e φ, e essas coordenadas já foram definidas anteriormente, como a distância do ponto até a origem e o ângulo que forma esta reta com a horizontal. É claro que quando nós utilizamos coordenadas polares, é importante que a gente lance mão desses versores Φ e índice ρ. É sempre importante lembrar que quando a gente escolhe um conjunto de coordenadas, nós precisamos também lançar mão de um outro conjunto de vetores da base. Não só I e J, utilizamos E índice ρ e E índice φ. Eu estou apenas recapitulando esse assunto, foi analisado e estudado quando nós introduzimos as coordenadas polares. Muito bem, então agora eu faço uso dessa base de dois vetores, E índice φ e E índice ρ, e agora consideremos a lei de Newton. F é igual a m vezes A. Ora, agora, quando eu digo vamos escrever a lei de Newton em coordenadas polares, eu devo utilizar essa base de vetores E índice φ e E índice ρ. Ora, quando lançamos mão dessas novas coordenadas, nós escrevemos a força em termos de componentes F índice ρ e índice ρ mais F índice φ e índice φ. F ρ é a projeção, vejam aqui está a força F, é a projeção da força F ao longo desse eixo que tem a origem na origem do referencial. Portanto, aqui eu tenho F ρ, é a projeção da força F na direção radial. F∠φ, de acordo com essa figura, F∠φ é a projeção da força F na direção de uma reta tangencial à circunferência por este ponto aqui. Portanto, aqui eu tenho a definição de F índice ρ e F índice φ como projeções da força F ao longo da direção normal e da direção tangencial à circunferência que passa pelo ponto P. Circunferência essa de raio ρ. Ora, é claro que em relação à aceleração, devemos fazer a mesma coisa, não é diferente em relação à aceleração. Ou seja, a aceleração, nós vamos escrevê-la como A índice ρ vezes E índice ρ, mais A índice φ vezes E índice φ. Portanto, em princípio, a lei de Newton em coordenadas polares se escreve como m vezes A índice ρ,
é igual a F índice ρ e M vezes A índice φ é igual a F φ. Aí poderíamos, até de uma forma um pouco ingênua, concluir, né, que essas expressões são análogas e, de fato, são parecidas, né? Mas a analogia se encerra quando nós escrevemos a aceleração em coordenadas polares. Eu quero lembrar que a aceleração em coordenadas polares, e isso nós estudamos no tópico cinemática vetorial em coordenadas cilíndricas e em coordenadas polares. Lá, naquela ocasião, nós deduzimos que a ρ é igual a d2 ρ dt2 menos ρ vezes dφ dt, e agora isto aqui ao quadrado, e, finalmente, nós havíamos deduzido lá atrás que A índice φ é igual a 2 vezes dρ dt vezes dφ dt mais ρ vezes d2 φ dt2. Ora, esse resultado foi obtido quando estudamos a cinemática vetorial utilizando coordenadas polares. Ora, utilizando então esta equação e esta equação, podemos afirmar que a lei de Newton em coordenadas polares nos leva, na verdade, a duas expressões, onde a primeira expressão é m vezes d2ρ dt2 menos ρ vezes dφ dt ao quadrado é igual a F índice ρ. A segunda, que é esta aqui, utilizando essa expressão para a φ, é m vezes 2 vezes dρ dt vezes dφ dt mais ρ vezes d2 φ dt2 é igual a F índice φ. Portanto, aqui eu tenho as equações ou a equação de Newton sob a forma vetorial, quando eu faço a decomposição dessa expressão em componentes ρ e φ, tanto para a força quanto para a aceleração. E essa é a expressão para a lei de Newton em coordenadas polares. É claro que, como estamos vendo aqui, aparentemente ela se torna mais complicada do que a mesma lei quando eu uso coordenadas cartesianas. No entanto, não nos deixemos enganar. Muitas vezes é mais fácil, como no caso do movimento circular, trabalharmos com estas expressões. Elas são um pouco mais complexas, porque
envolvem derivada segunda de ρ, envolve derivada primeira de φ, derivada primeira de ρ e derivada segunda de φ. No entanto, no caso de muitos problemas, por incrível que pareça, é muito mais simples e mais fácil trabalharmos com coordenadas polares. E aqui temos, então, as expressões para as componentes da segunda lei de Newton em coordenadas polares.